Shalom, 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 meus queridos, amados irmãos e amigos que acompanham aqui o nosso Seminário Teológico Bereshit, Seminário Teológico Tabernáculo e também a Faculdade Teológica Bereshit. Então, esses cursos são todos livres, não são cursos homologados pelo MEC. São cursos para evangélicos, para protestantes, para católicos, para quem quer estudar a Bíblia. Na verdade, o nosso curso não é teologia, é bibliologia. E aqui está uma nova versão lançada recentemente no Brasil, a Bíblia Textual. Esta não segue o texto maçorético, segue a Caverna de Qumran, os manuscritos da Caverna de Qumran, Pentateuco Samaritano e a Septuaginta do ano 270 a.C. Falamos do Centro de Cultura Bíblica Bereshit, que tem essa nova marca do menorá, que é o candelabro, né, do templo, do tabernáculo, e em cima as chamas de Jerusalém. Pastoril Marsa Temeri Keller Kaiser, aqui de Lajinha, Minas, centro, Zona da Mata Mineira, Sul Capixaba, professor aqui da Rede Estadual de Ensino de Geografia e de Sociologia. Mas também ministramos filosofia, história, ensino religioso, língua portuguesa e outras coisas. Estamos estudando o curso básico de teologia. Nossa aula é a aula de Introdução Bíblica 3. Estamos na terceira fase, dividimos a Bíblia em 6 partes. Nós estudamos Introdução Bíblica 1, que é o Pentateuco, Introdução Bíblica 2, livros históricos, Introdução Bíblica 3, estudaremos os poéticos e os profetas maiores, Isaías, Jeremias, Daniel, Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. E esses serão os livros dessa matéria. Hoje, na aula passada, nós estudamos sobre o livro de Eclesiastes, escrito na idade mais antiga de Salomão. Quando estava decepcionado com a vida, já cansado de tudo. Hoje falaremos do livro da juventude de Salomão, o Shir HaShirim, Cântico dos Cânticos. E aproveitando, quero dizer a todos, nós temos um canal, o seminário aqui de Ladinha, nós temos um único curso brasileiro de Shirologia. Shirologia é a ciência que estuda só o livro de Cantares. São 8 capítulos, 117 versículos. Você pode aprofundar-se nele. A matéria chama Shirologia. Tem curso de Shirologia, mestrado e doutorado. E é só dentro de Cantares de Salomão, o Cântico dos Cânticos, que é de Salomão. Procure o nosso canal, aí chama Baú do Escriba. Aí você vai ter vários estudos só de Cantares. Tem mais de 50 estudos de Cantares lá e nós estamos produzindo mais. Então essa aula vai ser bastante assim, resumida, né? Uma viagem mais precursora, porque temos um canal específico, se alguém interessar, estudar mais por lá. Primeiro Cântico dos Cânticos, que é de Salomão. Salomão escreveu mais de 1005 cânticos. Então esse é o Shir HaShirim, o 15º cântico de Salomão. Escreveu mais de 3.000 provérbios, 915 foram usados no livro de provérbios, junto com os provérbios do rei Ezequias, transcritos, né, pelo rei Ezequias. Então o livro, ele fala que é de Salomão, que tem o famoso Lamed Autores, é um lamedezinho que indica Paranedir, quer dizer, Cântico dos Cânticos, que é de Salomão. Ele é o melhor deles, é o Cântico dos Cânticos, que é o superlativo, é o melhor de todos. Então o prefixo fala que é ele que é o autor. A obra fala então dessa época histórica anterior e divisão do reino, né? Cita várias cidades, Jerusalém, Carmelo, Saron, Líbano, Engedi, Hermon, Tisa, e Rabá, Esbom, piscinas de Esbom, Monte Hermon, Sion, tem muitas ocorrências aqui, né? Baal, Amon, são muitas ocorrências. Então, compara as noivas com os erros de carro de Faraó, lembrando que Salomão casou com a filha de Faraó, teve 2 filhas, Bazemate e Tafate, 2 filhas que ela teve. Salomão teve com essa mulher chamada a filha de Faraó, e ele comparou ela no capítulo 1, versículo 9, com as éguas dos carros de Faraó, lembrando que ele importado cavalos de Faraó por 150 ciclos e um carro Merkabot por 600 ciclos. O autor mostra também conhecedor de plantas e animais, fauna e flora, né? Fauna, 15 espécies de animais, flora, 21 variedades de plantas são citadas aí em Cantares. Ele escreveu 1005 cânticos, o único preservado é esse aqui, 1 Reis 4:32. É um cântico que fala da fidelidade conjugal, mesmo Salomão sendo um verdadeiro polígamo, né? Que ele tinha horrores de mulheres e concubinas. Mas, claro, que ele temou esse livro de Cantares é uma revelação, né? Porque não existiu nunca a tal de Sulamita. O povo confunde muito Sulamita com Sunamita. Sunamita é de Sunem, é a mulher que foi levada para viver com Davi quando ele é de idade, para esquentá-lo, para aquecê-lo, mas ele não possuiu, ele não teve relações com ela. E ela depois foi objeto de pedida de Adonias, pediu ela para mulher, e Salomão mandou matar Adonias por causa disso. Adonias era o irmão mais velho dele, né? Então não confunda, Sulamita é uma ficção científica, nunca existiu em lugar nenhum.
Como ele está fazendo um poema de Sulamão, Sulamão, Sulamite, Shalomó, Shulamite. É uma ficção científica, é uma pessoa criada para fazer essa composição aqui. As personagens tem lá, né? As filhas de Jerusalém, tem os guardas de Israel, tem a irmãzinha, lá no capítulo 8. Essas são as personagens principais do livro, né? A Sulamito, Salomão, essas são as personagens que nós encontramos por aí. O cânon, ele pertence ao cânon, e o rabino Akiva diz o seguinte sobre Cantares: pois em todo mundo, nada há que possa comparar-se ao dia em que Cantares de Salomão foi dado a Israel. Todos os escritos são santos, mas num grau superior o cântico dos cânticos. Então a vida diária, de acordo com a literatura sapiensal, é um dom de Deus. Assim, tão natural é a função da união sexual como parte da boa criação de Deus. Então, claro que tinha que ter o secular consagrado, né? Há algumas escolas de interpretação desse livro, né? As principais escolas são aquelas que não perde-se a alegorização judaica. Diz que Yahvé é o noivo e Israel é a noiva. É a alegorização judaica. Tem a igreja primitiva, o método alegórico também foi usado entre Orígenes e Hipólito. Eles acreditavam que era o amor entre Cristo e a igreja primitiva. Então, capítulo 1, versículo 5, quando fala da cor morena, eu sou morena, porém formosa, diz que é o pecado que fazia ela morena, mas ela era bela porque ela tinha convertido, segundo Orígenes. Capítulo 1, versículo 13, diz entre os seus seios, né? Ele põe a mirra entre os seus seios, referia-se às escrituras, os seios, o Antigo Testamento e o Novo Testamento, qual se encontra Cristo. Isso quem disse foi Cirilo de Alexandria. 2,12, a luz da pregação dos apóstolos. Aí é uma outra pessoa que disse um tal de Pseudo Cassiodoro. 5,1 seria uma alusão à ceia do Senhor, Cirilo de Alexandria. E o 6,2, 6 versículo 8, que refere-se às 80 heresias, é outra palavra de Epifânio. Aí na outra alegorização, no período moderno pelos protestantes, dois eruditos alemães falam o seguinte, dividem na seguinte coisa: capítulo 1 e 3, o mútuo amor de Cristo e de sua igreja. Capítulo 4, as graças da igreja. Capítulo 5, o amor de Cristo para com ela. Capítulo 6 e 7, a igreja manifesta a sua fé. Capítulo 8, o amor da igreja para com Cristo. E tem também a interpretação do método gramático histórico e histórico crítico, que interpreta como uma descrição de amor humano, num relacionamento de pureza conjugal, conforme Deus estabeleceu para o casamento desde o princípio, sem colocar a igreja, Cristo, nada disso. É muito interessante que os judeus leem esse livro na Páscoa, né? Ele, no rolo Megilot, é o livro que é lido na Páscoa. Os assuntos são não mencionados, nenhum dos nomes de Deus tem, não tem nome de Deus aqui, não fala de pecado, culto de Israel, nem fala de qualquer outro livro do Antigo Testamento. Na época da escrita desse livro, Salomão tinha 60 rainhas e 80 concubinas. Mas na verdade ele fica sabendo em 1 Reis 11, 3, e no finalzinho ele tinha 700 rainhas e 300 concubinas. Então se vê que é bastante no início do seu reinado. Ele começou a reinar com um pouco mais de 20 anos. É o único livro dedicado completamente ao amor conjugal, romântico e sensual. Salomão e Sulamita são sinônimos. Eu já disse aqui, né? Nunca existiu uma Sulamita. Existia Sunamita, aquela que Eliseu hospedou na casa dela, Sunamita, e depois a moça que veio aquecer Davi. Então não tem nada a ver confundir Sulamita com Sunamita. A grande parte dos teólogos e grande parte das pessoas que explicam esse livro de Cantares de Salomão, quando foi escrito? Deve ter sido logo no início do seu reinado, quando tinha muitas carruagens subindo do Egito, muitos cavalos, as linhas dele tinham chegado até o vale de Israel, mais ou menos no ano 900, por aí. Reflete a juventude vigorosa, como Eclesiastes fala da sua idade velha, e Provérbios no meio do tempo. O objetivo é comemorar o casamento de Salomão com a Sulamita e expressar o prazer do século no casamento como uma dádiva de Deus. Mas a grande maioria das pessoas que trabalham com esse livro, toda a explicação que você vai ver, eles ficam pegando coisa que não existe, começando a interpretar de coisas inexistentes. Eles dizem que Salomão era um rei, estava no palácio, e saiu, ele se vestiu de uma roupagem para ninguém saber que era ele, né? E foi para as vinhas dele. Aí chegou lá e viu uma morena muito bonita. Essa morena namorava um pastor e ela não quis dar confiança para Salomão. Eles montam essa história todinha. Aí Salomão então enganou a moça e traz ela para a cidade. Depois ela quer voltar, ela fica tendo um sonho. Mas isso é tudo tradição, isso é tudo coisa histórica. Eu costumo interpretar de acordo com a alegorização de Cristo e a igreja, e as coisas como os fatos reais, sem ficar colocando tradição. Tradição judaica é igual tradição católica.
Muda muito pouco, né? Só que a judaica fica inventando coisa, criando coisa. Dizem que o sumo sacerdote tinha um cordão azul que era amarrado nele quando ele entrava no Santíssimo. Se ele morresse lá, eles puxavam. A Bíblia não diz isso. É os nossos antigos pais que falam isso. Nosso povo fala isso. Os nossos patriarcas, os nossos rabinos. São tradições judaicas. Nós ficamos com a Bíblia e somente com a Bíblia. Então, o Cantares de Salomão, ele se explica pela Bíblia e deve ser dessa maneira estudado. Fica na paz. Tchau, tchau. Um abraço.